Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Só os melhores já estão na aula? Boa noite, professor. Obviamente, a melhor da turma, né? Eu tenho que estar presente. Se não me engano, tem alguns que nem vêm na aula e quer que a gente cancele a aula. É isso? Ou eu estou enganado? Eu tô em todas as aulas, tá? Você para de mentir. Não. Estou falando no grupo. Tem uns que não vêm na aula e quer que cancele a aula para tomar caldo. Não, é ela que falou, professor. E ela Foi tá eu que sempre falei, aí. professor. Os professores são cheios de desmerecer ela, hein? Ontem também. Outro O professor. Benevides, você viu? Eu vi. Tá certo. Mas a nossa aula é bem tranquila, né, pessoal? E a gente passa o conteúdo para vocês mais basicão mesmo, para não cansar, tá? A gente sabe que o sábado, né? Eu acredito que no sábado é um dos dias aí que a gente não quer estudar. Mas como já planejado, programado aí pela coordenação do curso, já vem, então a gente faz uma aula diferencial. A Uma coordenação, o Mauro. Exato. Eu não sei porque que eles colocaram minha aula no sábado. É a primeira vez que eu estou dando aula no sábado. Mas eu acredito que é revezamento, né? Porque vocês têm aula também no sábado, né? Todo semestre. Tem. Não, tem não. Vocês não têm aula no sábado dos Eu outros nunca semestres? peguei uma matéria no sábado. Ah, eu não sei o porquê, mas se vocês forem ver o horário de vocês, está todo preenchido. Eu não sei se. Mas tranquilo, isso aí para mim é independente, né? O dia que a gente não puder estar aqui no sábado, pessoal, provavelmente eu gravo a aula, posto lá e posto a atividade para vocês. Mas A como é gente uma tinha aula essa síncrona... opção todo esse tempo. Oi? A gente tinha essa opção e o senhor não fez. Não, eu não posso. Eu não posso ficar gravando direto. Existem algumas exceções, mas é aula síncrona, para o aluno tirar dúvida e tal. É como se a gente estivesse em sala de aula. Mas assim, pode acontecer da gente um dia ou outro a gente gravar uma aula e postar lá, tá? Mas não direto, tá bom? É como se a gente estivesse indo realmente para a sala de aula presencial. E falando nisso, né, provavelmente a aula volta mesmo presencial o ano que vem, tá? Se Deus quiser aí, eu estou aguardando, estou confiando que a gente vai voltar presencial, tá? Não aguento mais essa tal de tecnologia. Ajuda. A gente não sai de casa, né? Tem essa flexibilidade, mas, pessoal, eu prefiro presencial. Eu acho que é mais tranquilo, mais bacana a gente estar ali conversando tete a tete com o aluno, né? Eu dou aula no presencial para uma faculdade particular e vai poucos alunos, pessoal, mas os que vão realmente são aqueles que querem aprender, se destacar, porque tem muitos que queria pelo Zoom, pelo Meet, a faculdade diz que não, né? Então, vai de cada aluno também, tá? Eu acredito que eu, como aluno, pessoal, até porque as minhas aulas presencial do mestrado, as minhas aulas, na verdade, do mestrado já vai voltar presencial, tá? Na semana que vem eu já vou ir para o FMT já presencial para algumas aulas aí do mestrado, tá? É claro que a gente tem que ter essas alternativas, né? Tanto online, né? Tanto síncronas pelos meios tecnológicos, mas eu acho que o presencial dá uma maior ênfase em relação ao conteúdo, tá? Eu sei que muitos vão ser prejudicados, porque tem muita gente trabalhando, né? Eu noto isso, quero parabenizar vocês que acompanham as nossas aulas, vocês têm um diferencial, eu sempre falo para o coordenador, eu falo, não é que vocês estão aqui não, mas até agora, pessoal, a melhor turma que eu vejo são de sistema de informação que eu pego, tá? Porque os demais, os cursos tá feio, tá? Até porque, se não me engano, o curso de vocês tem a possibilidade de mudar lá para o Imperial, né? Saía do Aquarela, não sei se vai ser todo. Não, Deus me livre, aquele Imperial não dava de ligar os notebooks que caía a chave, a internet era ruim. Provavelmente vai ter essa... Só era perto, mas então, era ruim lá. Então, provavelmente vai ter esse questionamento aí, tá, pessoal? Provavelmente a Facete muda lá para o Imperial e a Facissa muda pro Aquarela. Não, agora aqueles pessoal de humanas vai ficar lá naquela Unemate velha. A gente vai ficar na nova, a gente já começou lá, os quadros é mais bonito, as salas é mais iluminadas. Tem 2 ar-condicionados em cada sala. Leve a nossa revolta. Né? A previsão, pessoal, para mudança não é nem questão dos cursos em si, mas foi a questão dos cursos de ciências contábeis, economia passar para o noturno, e lá no Imperial não tem sala. Por isso que eles estão querendo Ninguém liga mudar, para esse pessoal aí. Brincadeira, professor, você faz. Não tô brincando, não, mas ninguém liga para ele.
Eu falo isso para vocês, pessoal, por quê? Justamente por causa disso. O curso que é de manhã matutino provavelmente vai mudar para noite. E aí existe essa previsão, não é o que vai acontecer. Vai ter reuniões ainda com o conselho e tal para definir. Não, nem que eu tenha que acampar lá na frente com um cartazinho, igual no terceirão, quando teve a greve dos professores, para não mudar. Porque agora que a gente tá lá, quer tirar a gente do bem e bom, 2 ar-condicionados na sala, tá ótimo demais. Pois é. Mas assim, pessoal, isso aí é previsão, tá? Não é ainda confirmado, já existe aí um projeto, os coordenadores e tal, eles vão definir futuramente. Você leva a nossa revolta, você diz bem assim, olha, vários alunos não gostaram, vários alunos, eu. Então, aí tem essa previsão. Eu não queria, eu como professor do Imperial, eu não queria ir lá para o Aquarela, porque é um pouco mais longe para mim, tá? Mas se precisar, a gente faz sim. Isso aí a gente tem que seguir as regras e normas, como acontece da gente dar aula no sábado, tá? Então a gente ganha para isso, a gente já fez o seletivo para isso, para dar aula, e seja no dia letivo. Então, às vezes, é igual eu falo para você, teve reunião sobre a questão dos alunos que não acompanham as aulas síncronas, tá? E vocês têm um diferencial, eu parabenizo, desejo muito sucesso para vocês, o que não vai acontecer com alunos desinteressados, pessoal. Infelizmente, a gente fala isso. Teve uma reunião aí passada, que o professor tem 30 alunos, aparece 1 ou 2, tá? Então isso desanima o professor, porque ele faz um planejamento, ele prepara, chega na hora os alunos não aparecem, e aí? E a gente acaba não podendo reprovar o aluno por falta, tá? Ah, não vou reprovar, mas ele vai perder conteúdo. Vai ter uma disciplina mesmo que eu vou fazer uma prova bem difícil mesmo para os alunos, para esses principalmente que não aparecem na aula, porque eles não trabalham, tá? Eles só estudam, eu fiz um questionário, então assim, não tem um porquê não aparecer, né? Principalmente que é na parte da manhã. Mas assim, vai também do aluno. Por quê? Porque lá no mercado de trabalho ele vai ser peneirado. E eu como professor, às vezes tem empresários que vêm até nós para a gente indicar aluno para o trabalho, né? Para escritório de contabilidade e não está encontrando, pessoal. Com conhecimento, tá? Encontra aqueles que são formados e acha que o diploma, o canudo, vai fazer ele ser um sucesso. E não é assim. É o conhecimento. 50% conhecimento e 50% eu jogo aí, que é o canudo, né? Então, é uma dica que eu dou para vocês. E isso é o diferencial. Por isso que eu falo, aqui não é para vocês ser contadores, tá? Tem aluno, semestre, que não quer fazer nada. Isso aí é de praxe. E aí, quando falta muito pouquinho também, a gente já passa o aluno para ele não encher mais o saco, né? Como a gente fala assim, a gente brinca, a gente conversa com o pessoal, mas é uma disciplina gostosa de se trabalhar. Vocês veem que isso é no dia a dia de vocês. E isso é o quê? É algo que futuramente vocês, como empresários, vocês vão já ter noção de contabilidade. Tranquilo, pessoal? Então, mais ou menos, seria essas questões aí, tá? Bom, mas vamos ao que interessa, tá? Vamos lá para a nossa aula. Mas antes, e aí, pessoal, o que achou da prova? Tranquilo? Vocês foram bem? Eu acredito que sim, né? Coisa boa. Eu acho que não, hein, professor? Porque você colocou muita pegadinha. Pegadinha? Não, mas... Achei muita questão para 1 hora. Mas a última prova é 40 questões, é o dobro, tá? Professor, o que você tem contra a gente, hein? Me passa o endereço que eu vou te mandar uma iFood agora para você amenizar esse coração. Na verdade, pessoal, o que acontece? A última prova vale de 0 a 10. Então, esse é para os alunos desinteressados. Vocês fazendo a primeira, segunda e as atividades, fica tranquilo, pessoal. Vocês tirando 1 ou 2 pontos na última, vocês passam, tá? Mas isso eu faço justamente para aqueles alunos desinteressados, tá? Então, assim, são alunos realmente que não acompanham, tá? Por que eu faço isso? Vocês viram que a prova valeu de 0 a 5, então são 20 questões. Quando é a prova valendo de 0 a 10, ela é o dobro de questões, mas são questões que vocês conseguem fazer. A prova que eu faço, vocês fazem em 40 minutos. Gente, olha esse bombom da Netflix, que legal. Né? Desculpa, professor. Isso é muito legal, nunca tinha visto. Então tá, pessoal, mas só lembrando vocês que a última prova são 40 questões. Cai algumas questões que já caíram nas outras provas, mas é bem tranquilo. Todo mundo. E vai ser quantos minutos? É 1 hora, 2 tentativas, tá? A maioria do pessoal consegue aí nos 59 minutos finalizar a prova, tá? Mas fique tranquilo, não é para prejudicar vocês, como eu falei para vocês. É uma prova com todo o conteúdo do semestre, mas bem tranquila mesmo, tá? Eu não faço isso para prejudicar o aluno, vocês vão ver. Muitos reclamam na hora de fazer a prova, nossa, professor, é tranquilo, eu achei que não ia dar tempo. E dá tempo sim, vocês vão ter 2 tentativas, tá bom? Não se preocupe com essa questão, acompanha a aula, que a gente vai estar passando para vocês aí o que vai estar caindo, tranquilo?
Thomas, quer falar alguma coisa, Thomas? Eu tenho duas dúvidas só. É. Aqui a primeira nota ali, Ah, só tem 3 campinhos lá e todos estão preenchidos, e todos de 0 a 1 ponto, é isso? Ou vai ter mais trabalho que o senhor vai colocando ali? Como é que é? não, vai ter mais, vai ter Ah, atividade até o tá. final. Ah, Vocês tá. viram lá que eu já lancei algumas notas de atividades. Então é de É, 0 a Quando 9, eu tá? achar as notas aí, eu vejo. É de 0 a 9, tá, pessoal? Então, se vocês forem ver lá, não vai ter um ponto, porque, se não me engano, são 11 aulas que a gente tem. Então, para fechar o 10. Então, todas aquelas atividades é de 0, o máximo é 0,9. Dependendo do que você faz, se você errou, vai diminuindo. Então, por isso que eu falo, faça com tá. calma, tranquilidade. Não é só fazer, tem que fazer certo, tá? Não, Então, não tô perguntando se ela vale de 0 a 0,9, eu tô perguntando assim, vai ter mais notas ali, tipo, vai ter a vai. T1, a T2, a T3, vai ter mais, é isso? Isso. Até o final do Tá. semestre. A primeira É que, prova valia 5, né? 5 pontos, isso. E o pior, e, pessoal, que eu coloco no grupo lá, né? Não vocês, eu coloco nos outros disciplinas. O pessoal é de 0 a 5. Aí o aluno vai lá e fala: professor, eu acertei 90% e fiquei lá com 4,6. Por que isso? Eu sigo as bugadas. Aí a gente tem que ter a paciência, né, pessoal? Né? Fazer terapia com psicólogo, passar para psiquiatra, pegar uns remédios aí, porque as pessoas não gostam de ler. E isso é complicado, entendeu? Não é o caso de vocês. Mas eu coloquei no plano de curso, principalmente que não acompanhou, tá? Mas nas outras disciplinas, eu sei que vocês acabam fazendo pergunta aí que tem que perguntar mesmo. Mas eu publiquei lá, vale 5 pontos. Aí o aluno, na sequência, ele pergunta: professor, por que eu tirei 4,6 se eu acertei 90%? E aí, né? Aí você tem que ter a santa paciência. Mas só adiantando, pessoal, essa questão vai ter mais atividades, tranquilo? Não se preocupe, beleza. vai fechar um 10. Então, essas atividades que vocês estão fazendo, se você acertar todas, tirar 0,9, 0,9, 0,9, vai fechar uma média 10. Por isso que eu fiz 2 provas valendo 5, junta essa pontuação, e aí, posteriormente, a última prova é 10 para fechar os 30. Ok? É porque ali aparece, pelo menos pra mim, aparece só 3 campinhos, né? Eu falei, putz, esses Isso. 3 campos, A aí atividade já de hoje já vai acabou, aparecer. né? Mas Isso, então não, vai a abrir mais atividade um de campo. hoje já aparece a quarta atividade. Você vai ver lá. Na hora que Beleza. eu abrir a atividade, já abre o campo lá. Tá bom? E Porque. Pode falar. a outra dúvida é em relação à prova. Tinha uma Ah, questão que falava bem assim, salários. isso. Aí eu tinha entendido que salários eram salários a pagar, né? Dos funcionários. Uhum. Mas eu errei, então eu acho que era Também fiquei salários a na dúvida, receber. professor, dessa questão aí. O salário. Salários, só salários, lembre-se, salários, FGTS e INSS sozinho é uma despesa. E quando é INSS a pagar, salário a pagar, FGTS a pagar, Salário é positivo, só salário é positivo. não, salário é negativo porque é uma despesa. Tá falando da empresa e não do trabalhador. Isso, não do trabalhador. Entendi. Tudo que envolve essas contas, pessoal, é da empresa, relacionado à empresa, não pessoa física. O trabalhador é um direito que ele tem, para a empresa é uma obrigação, né? Quando é a pagar. Pois Então é, pense mas assim. eu não sei se eu marquei errado mesmo ou se eu olhei, porque eu refiz ela 2 vezes, né? E Uhum, essa daí eu mudei, tipo assim, eu vi que eu tinha errado, eu mudei, né? sim. E aí as duas deu errado, as 2 vezes. E as Mas você duas eu coloquei, colocou despesa e colo- obrigação? na verdade tinha uma que era 3 lá, né? Aquele que era 3 era negativo, obrigação Ah, e mais um negócio. Eu marquei uma vez, eu marquei essa e na outra vez eu não lembro o que eu marquei agora, mas é eu porque marquei assim, negativo também. isso é porque é negativo, despesa, tá? Negativo despesa. Às vezes eu coloco assim, negativo receita. E aí eu coloco positivo despesa. Então eu faço só essa inclusão para ver se o aluno está esperto. Mas toda despesa é negativa. Não, Toda pois é, receita é positiva. mas tinha 4 opções, eu acho, né? Isso, é 4 opções que Aí eu coloco. duas poderia ser, porque era negativa e obrigação, e a outra eu acho que era negativa, obrigação peraí, se eu pegar aqui Eu vou rapidinho. vou abrir sua prova aqui, tá? Ixi, Para a faz isso gente não. ver Isso aí, aqui. professor. Abre a prova do Thomas. Já que você falou aí, vou abrir sua prova aqui. Todo Não, mundo vai mas ver abre o só que essa questão então. Pena. Vamos lá. Questionário, deixa eu ver aqui. Thomas. Só 6 pessoas fizeram a avaliação. Eu acho que os demais. Mas só tem Deixa 6 eu ver pessoas na aqui. turma.
Não, acho que tem mais, não tem? Tem Ou não? 9, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tem Não, mais. só tem 6 no grupo de WhatsApp. Tá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Vou compartilhar aqui a Faz tela. isso não, cara. Vamos lá, vamos Tem compartilhar. 9 alunos. Isso, acho que tem mais, pessoal, mas os demais não. Vamos ver, deixa eu só compartilhar aqui a tela. Então vamos lá, Thomas. Ó, vocês Até estão vendo aí aumentei a a tela? tela pra poder ver a prova. Vocês estão vendo aí, né? Tá vendo? Sim, sim. É porque pode travar, pessoal. Qualquer coisa, se travar aí, vocês me avisam, tá? Ó, Beleza. então aqui você acertou, As beleza? questões Você eram acertou. diferentes, né, professor? Oi? Tinha questão bem diferente, né? Que na minha prova eu não lembro dessa pergunta. Não, é porque assim, ó, são 40 questões que eu incluo, mas você faz 20. Quando você faz outra tentativa, ele muda todas as perguntas, tá? Não se repete. Pode repetir algumas. O sistema faz isso. Mas vamos lá, você acertou. Vamos lá no que você errou, que daí fica mais É a do fácil. salário lá. Isso, ó. Essa aí. Exato, aqui, ó. Receita positivo. Não. Sim, Ela mas é o quê? eu coloquei. Despesa. Então, eu coloquei passiva, obrigação e negativa. Aí eu vi que não era. Por que Isso, não não é? é. Mas por que não é? Porque lembra que eu falei para vocês, salário, só salário é uma despesa. Salários a pagar, aí é o quê? É um passivo, obrigação, negativo. Só por causa do apagar então aqui foi por isso que eu errei. Isso. É porque na primeira tentativa eu coloquei, né? Passiva, obrigação e negativa. Aí eu vi que deu errado. Eu Isso. falei, bom, se deu errado, quer dizer que ele deve estar querendo falar que é o funcionário recebendo, né? Aí eu marquei de baixo. Ah, não, então beleza. Isso, no caso é isso aqui, ó. Tá? Despesa negativa. Você colocou isso aqui, você colocou isso aqui. Se fosse apagar, estaria correto, tá? O que tá dentro aqui do entre parênteses. Mas como é só salários, aí eu incluía mais, tá? Mas eu vi que você só errou uma, né? Não, então você eu tô acertou enchendo o saco só. 95%, tá? É. Então basicamente a correta é essa aqui. Beleza? Beleza. Então tá. Então já tiramos a dúvida aí. Então, pessoal, vamos lá para a nossa aula, para não demorar tanto. Vocês vão fazer uma atividade bem legal hoje sobre situação patrimonial. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Vamos ver se a gente... Situações possíveis, tá? Então, vocês vão entender um pouquinho. E, basicamente, é uma atividade do que a gente vai estar aí desenvolvendo, tá? Então, o que são situações patrimoniais possíveis, tá? Pessoal, situações patrimoniais nada mais é do que vai passar, né, principalmente para o gestor ou administrador, se ele, né, está numa situação positiva, negativa ou nula, tá? O que é isso? São situações patrimoniais que existem na empresa. Então, aqui, ó, só relembrando, são 3 situações que a gente pode encontrar. Então, só relembrando a questão do patrimônio líquido. Então, vocês vão ver sem patrimônio líquido negativo e patrimônio líquido positivo, tá? Primeiro, situação líquida positiva ou superavitária. Quando se fala superavitária, pessoal, é relacionado ao poder público, tá? Prefeitura, Estado, governo federal. Então, não vem situação líquida positiva, vem situação superavitária, tá? Então, ocorre quando o conjunto de bens e direitos é maior do que as obrigações. Então, você vai ter o quê? Uma posição de aplicação de recursos maior do que a origem, tá? Então, nesse caso, o patrimônio líquido ele será positivo. Quando eu pego o ativo menos o passivo, sobra algo maior que zero. Vocês vão ver posteriormente sobre essa questão da diferença, tá? É conhecido também que a gente fala, né, como situação líquida ativa, porque o ativo ele é maior que o passivo exigível, as obrigações com o terceiro. Então, lembre-se disso. Situação líquida positiva é quando o total do ativo menos o passivo é maior que zero, tá? E quando for negativa ou deficitária? É o contrário. Então, é quando o conjunto de bens e direitos, quando você tem lá, basicamente, a sua aplicação de recursos menor do que as obrigações, tá? Então, nesse caso, o patrimônio líquido ele será negativo, como eu falei para vocês, será menor que zero. É quando dá um prejuízo, tá? Então, é conhecido uma situação líquida passiva. Por quê? Porque o passivo dessas obrigações, ela se torna maior, ou seja, a empresa está endividada. É nesse sentido que a gente faz análise. Então, só para vocês terem ideia, na nossa contabilidade, pessoal, existe uma coisa fantástica chamada análise das demonstrações contábeis. Você pode saber, vocês aí futuramente, se vocês forem comprar uma empresa em movimento, você pode contratar alguém, né, para fazer uma análise, ver se a empresa está endividada. Por quê? Porque você pode comprar uma empresa lá por um preço e você vai ter todos os bens, direitos da empresa e as obrigações que vai vir junto. Só que a empresa está endividada, está com muita dívida e às vezes o vendedor ele não fala, né?
Como que eu descubro? Através da análise das demonstrações contábeis. Então, eu pego o balanço da DRE e faço uma análise. Mas qual que é o ideal? O balanço, tá? É o balanço patrimonial. Então, eu consigo ver se aquela empresa está mal das pernas, se eu vou comprar e vou acabar falindo com ela. Então, a contabilidade traz esses conceitos gerais. Já a nula, pessoal, é quando é zero, quando eu tenho os bens e direitos igual às obrigações. Então, as minhas aplicações de recursos é igual à minha origem de recursos, tá? Então, a gente fala sobre a questão quando o patrimônio líquido, que é o PL igual a zero. Então, o patrimônio líquido ele será registrado no lado direito, quando for positivo, e no lado esquerdo, quando for negativo. Para quê? Para que haja igualdade, como eu falei para vocês sobre essa questão, tá? Um exemplo aqui, pessoal, ó, só para vocês entenderem. Determine a situação patrimonial líquida, identifique se ela é positiva, negativa ou nula. Aí eu pergunto para vocês, vocês olhando aqui, vocês conseguem observar se é positiva, negativa ou nula? O que vocês me dizem? É nula, né? É nula? Por quê? Porque os dois total deu igual. Não. O total do ativo ele sempre vai ser igual ao total do passivo. Mas a gente tem que ver assim, ó, ativo menos passivo, tá? Quando vocês forem fazer uma análise, pessoal, o patrimônio líquido vocês tiram fora, tá? Eu falo passivo é porque são as obrigações de curto e longo prazo. Então, o patrimônio líquido está no lado do passivo aqui, mas ele não faz a composição do passivo. Por quê? Porque quando eu falo passivo, pessoal, são os recursos de terceiros que eu pego do banco, né? Pego de terceiros mesmo, de outras pessoas. Quando eu falo recursos próprios, é o que está aqui no patrimônio líquido. Eu não sei se vocês lembram que eu falei da classificação, que é capital social, reserva estatutária, reserva legal. Então, quando se fala patrimônio líquido, é o que eu tenho de recurso próprio meu. Então, eu não devo para ninguém. Eu posso tirar esse valor e fazer a aplicação aqui no ativo. Tá? Então, nunca se esqueça disso. Eu falando isso, agora vocês olhando, ativo menos passivo, ele é maior que zero? É. Então, é situação positiva, tá? Então, você vai ter um exercício desse tipo, pessoal. Por quê? Porque você vai classificar o que é um bem e um direito, uma obrigação, e depois você vai pegar o quê? O total do ativo. O total do ativo, pessoal, não muda, tá? Então, você pega ele total aqui mesmo. Já o passivo, você pega aqui, ó, total das obrigações. Você deixa fora o patrimônio líquido para você ver essa situação, tá? Então, ocorre desse modo. Como que funciona a questão da análise das demonstrações contábeis? Pessoal, é nesse sentido que eu falo, ó. Aqui ele tem 92 mil de dívidas com terceiros e 186 mil com recursos próprios. Então, essa empresa ela está de boa, tá? Então, só para você ter ideia, as aplicações que ela fez, por que os valores são iguais? Porque esse valor aqui, ó, tá, do passivo e do patrimônio líquido, é a origem de recursos que eu fiz para aplicar aqui. Por isso que se tem o débito e crédito que eu falei para vocês. Então, tudo que eu tenho de origem, isso é chamado origem, saiu um dinheiro de contas a pagar, duplicatas e recursos próprios, eu fiz a aplicação aqui, ó. Então, minha aplicação e a minha origem. Então, sempre observa isso, passivo e patrimônio líquido. Apesar que o patrimônio líquido está do lado do passivo aqui, mas é uma conta diferencial, tá ok? Então, aqui já dá para perceber que ela é positiva, né? Ó, a equação ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Então, 278 mil menos 92 mil, tá aqui, ó, que eu falei para vocês, vai dar um valor de 186 mil. Então, o ativo é maior que o passivo, então é favorável, positiva e superavitária. Tá ok? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Entenderam? Até agora é de boas, professor. Então, a próxima, pessoal. Então, vocês olhando aqui, é uma situação líquida, positiva, negativa ou nula? Nula. É, nula. Nula, né? Tá aqui, ó. Vocês podem ver que o patrimônio líquido, qual que é o segredo para vocês entenderem? É só vocês olhar esse valor aqui, pessoal. Ó, quando ele for maior que zero, já é uma situação positiva. Quando for zero aqui, ó, é uma situação nula. Por quê? Porque o total de obrigações é igual ao total da aplicação de recursos, tá? E nessa situação, ó, como eu falei para vocês, então situação nula, equilibrada, e situação negativa, tá aqui, ó. Esse é o segredo. Apesar que no exercício de vocês... Minha conta bancária todo mês. Eu não sei se eu coloquei... a atividade que vocês forem fazer, pessoal, não está relacionada ao balanço, mas sim às contas, tá? Por isso que eu falei. Você classifica como bem direito e uma obrigação. Aí você pega o bem e o direito e soma, né? Porque nós temos aqui, ó, um bem e um direito. Então, você vai somar todos os bens e direitos, vai dar um valor, menos as obrigações.
e aí você vai analisar essa situação, tá? Então aqui já dá para ver que é uma situação deficitária, né? Como a gente fala, negativa. Mas os valores são iguais, ó, tá? Então o balanço é assim, pessoal. Todo balanço patrimonial que vocês forem pegar tem que ser o total do ativo é igual ao total do passivo. Não importa a redistribuição aqui das contas. Beleza? Bom, tá aqui, ó. Então 155 mil de ativo menos 182 mil de passivo, tá? Então basicamente é negativa, desfavorável, deficitária. Tá ok? Pessoal, esse é o exercício que vocês vão fazer, ó. Só para vocês terem ideia aqui, ó, mostrando, ó. Então, caixa. Então, você vai colocar aqui um bem, direito, direito, obrigação, obrigação. Então, você vai somar... Na prova tinha uma questão assim, não tinha? Tinha, eu coloquei. Eu coloquei uma questão assim, tá? Basicamente, a gente já tinha falado, acho que resumidamente. E agora que eu estou falando mais detalhado. Mas aqui, ó, basicamente tem o quê? Essa questão de você classificar um bem, um direito, uma obrigação e ver se a situação é deficitária, né? Positiva, negativa ou nula. Então, é o que vocês vão fazer na atividade que eu vou postar hoje até segunda-feira, tá? Então, primeiro, pessoal, classifica se é um bem, um direito e uma obrigação. Lembrando que aqui é só contas patrimoniais, tá? Não tem conta de resultado, que é receita e despesas que a gente já trabalhou, tá? E aí tem mais aqui, ó, a classificação. Então, aqui, ó, esse exercício aqui você vai colocar se é positiva, negativa ou nula. Como que eu faço isso? Pessoal, é importante vocês fazerem o somatório para ajudar vocês. Fazem um somatório de bens mais direito menos obrigações e coloca aqui, né? Tenta colocar pequenininho aqui. Se der positivo, positiva. Se der negativo, né? Negativa. E se der zero, vai ser nula, tá? Fica mais fácil vocês classificar. No 2, pessoal, bens, direitos e obrigações. Então, vai ter aqui, ó, se não me engano, pessoal, teve atividades aí que teve aluno que entregou com xizinho, então tá zerada, né? Era para colocar bem, direitos e obrigações. Então, basicamente, ficou sem nota, tá? Porque lá falava o exercício, não é só colocar um xizinho. Eu nem consegui entender, era um xizinho aqui, outro aqui. Eu nem sei quem fez, tá? Nem tô lembrando agora quem que fez, mas depois pode conferir lá. Se tiver zerado é porque pode baixar a sua atividade que tá xizinho lá, então... Era para colocar se é um bem, um direito, e escrever, tá, pessoal? Tem gente que acaba não escrevendo, né? Então, não vocês, não é o caso de vocês, mas tem gente que a gente passa para outro, o cara não escreve, entendeu? Então, escreve lá, bem, direitos, isso é mais para fixar, tá? E aí tem o 2, que é continuação, então vocês podem ver, ó, aqui ficou mais fácil, então eu tenho um bem, né? Um bem, uma obrigação e um direito, tá? Então, lembre-se, pessoal, imposto a recolher é da empresa. Recolher é a mesma coisa que a pagar, tá? Então, a gente utiliza muito para impostos a recolher. Pode colocar a pagar, né? Se você for fazer a contabilidade, pode. Mas lembre-se que a recolher é a mesma coisa que a pagar. Isso aí são doutrinas da contabilidade, tá? Então, ela adotou isso e a gente acaba passando aí para os alunos, tá ok? Aqui do mesmo jeito. Então, é um exercício bem tranquilo de se fazer. Primeiro, classifica. Soma os valores de bens e direitos, né, que são positivos, menos o negativo, que é a obrigação, ó. Então, são vários exercícios que eu passei para vocês, beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? A atividade de vocês vai ser essa, tá? Então, a atividade vai ser basicamente isso aqui que vocês vão classificar e vai colocar. Professor. Tá? Agora, nós vamos passar para a nossa próxima conteúdo, organização da contabilidade, tá? E aí, a gente... finaliza a nossa aula de hoje. É rapidão, são 24 slides só. E ainda dá tempo de tomar um caldo hoje, hein, professor? Isso. É porque, assim, ó, nessas questões aqui, pessoal, é só para vocês interpretar, tá? É igual eu falo para vocês, não precisa decorar. Se você fizer lá rapidamente, provavelmente na próxima prova vai cair um exercício desse. Então, eu coloco uma alternativa para você marcar. Se ela é positiva, negativa, né? Se é nula ou outras. Aí você marca. Isso aqui é só para treinar mesmo, tá ok? Então vamos lá, deixa eu só compartilhar aqui para a gente não perder mais tempo. E na dúvida vocês podem estar aí nos perguntando, tá ok? Então vamos lá, falar um pouquinho da organização das contas na contabilidade, tá? Deixa eu ver aqui se compartilhei, beleza, tá aqui. Então vamos lá. Pessoal, o que é isso, né? A gente vai entender agora como que está organizado, né? Como vai estar organizado as contas contábeis. Por quê? Porque existe uma padronização. O que é a padronização? É você utilizar para uma empresa comercial,
rural, industrial e uma empresa fora do Brasil. Então, existe uma organização que eu passei para vocês lá no plano de contas, tá? Então, pessoal, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a gente aprendeu o aspecto qualitativo e quantitativo, né? Alguém lembra o que é o aspecto qualitativo na contabilidade? Resumidamente, pessoal, o que é o aspecto qualitativo? Alguém tem uma... Não lembro mais. É o nome da conta, né? Lembra? E quantitativo? Agora vocês vão lembrar. Quantidade? É o valor, exatamente, tá? Então, quando a gente fala qualitativo, é o nome da conta que você dá, veículo, salários, um bem, tá? Como caixa, como os direitos, entre outros, tá? Então, isso é a questão do qualitativo e quantitativo, tá? E também identificar se o elemento é positivo ou negativo no caso das despesas e receitas que eu passei, tá? Então, tudo isso, pessoal, é para que evitar que as contas fossem lançadas de qualquer forma. Por quê? Porque ninguém ia entender. Então, por isso que a gente passa o plano de contas, que em todo lugar que vocês forem, vai ser utilizado aquele plano de contas. Não vai ser o mesmo porque as contas podem diferenciar, tá? No caso do sentido da empresa ser uma empresa comercial, rural, industrial, mas a maioria das contas são aquelas ali, caixa, banco, duplicados a receber, clientes, impostos a recolher, entre outros, tá? Então, nesse caso, haver um ordenamento lógico que a gente fala de padronização das contas, tá? Então, as demonstrações contábeis, ela tem uma definição específica, uma norma. Então, é o chamado CPC e a Lei 6.404/76 que eu passei para vocês, tá? Então, é importantíssimo que o profissional ele tenha agilidade nessa busca. Então, por isso que eu falo para vocês, esse plano de contas que eu passei para vocês, do modelo lá no Cigar, vocês podem utilizar na empresa de vocês futuramente, tá? Então, esse é um plano de contas, de cada conta você já vai especificar o que você tem, tá? Então, para visar adequar a contabilidade nacional os padrões internacionais, por quê? Porque existem empresas que existe matriz aqui no Brasil e tem filiais lá fora, Estados Unidos, Portugal, a contabilidade é a mesma, tá, pessoal? As contas devem ser a mesma. Para quê? Para eliminar essa questão que a gente fala dos obstáculos, tá? Por quê? Porque dificultava muito no início. Imagina, a Maria tinha uma empresa, ela colocava um nome de contas. Aí o Thomas tinha uma empresa, ele criava umas contas, né, para discriminar qualitativamente e quantitativamente. Aí o Mike Joy tinha uma outra empresa, imagina, né, que bagunça seria. Então existia uma padronização. Hoje existe, para a gente fazer algo, né, uma determinada questão, é igual a questão dos programas, sistemas, existe uma padronização, tá? Para não virar aquela bagunça, basicamente, que se não tivesse isso, viraria, tá? Então, existem algumas alterações que também foram feitas por leis, tá? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas a lei principal, pessoal, a lei norteadora da contabilidade é essa aqui, ó, 6.404/76, tá? Que fala sobre a questão aí de algumas considerações. Lá no artigo 176 fala sobre a questão das demonstrações contábeis, então se vocês forem abrir uma empresa, saiba que a cada exercício social vocês devem elaborar com base na escrituração mercantil, ou seja, os fatos e atos, lembra que eu perguntei para vocês? Os fatos que ocorrem vai ter movimentação, então vai ter demonstrações financeiras. O que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que elaborar e demonstrar para o fisco, ou seja, o governo, balanço patrimonial, tá? Esse aqui nem tanto, tá, pessoal? Mas algumas empresas é obrigada a DLPA, chamada demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, mas esses dois é o principal, demonstração do resultado do exercício. Pense nisso. Por isso que o trabalho do contador é esse. Então, se você vai abrir uma empresa que não é microempreendedor individual, se tem um contador para te auxiliar. Você não consegue fazer a sua contabilidade sem esse profissional. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a escrituração dos lançamentos e aí no final vai te dar o balanço e a DRE para você apresentar para o governo. É claro que é o contador que fornece para o governo, tá, pessoal? Então, quando você contrata o serviço de um contador, que você vai ter que pagar mensal, tá? Então, pode ser que você vai pagar meio salário, um salário, 2 salários, 10 mil, 20 mil reais por mês, dependendo aí a sua empresa, se ela tiver um faturamento muito grande, uma grande movimentação. Eu trabalhei mesmo num escritório que tinha 2 empresas que pagava cada uma 20 mil reais para o contador, tá, pessoal? Mas teria 4 pessoas só para trabalhar com essas 2 empresas, só para vocês terem ideia a grande movimentação. E essas empresas, cada uma faturava aí 4 milhões de reais,
tá? Então, só para vocês terem ideia que 20 mil era pouquinho, né? Não era nem tanto assim, questão de valores considerável, vamos dizer. Mas imagina, para quem fatura 4 milhões, pagar 20 mil é muito pouco. E cada empresa dessa pagava para o contador, tá? Mas ele tinha 4 pessoas específicas que só trabalhava com essas empresas, não pegava outra para fazer a contabilidade, porque era muito movimento, tá ok? Temos a questão também da DOAR, que é a demonstração de origem e aplicações de recursos, e a demonstração dos fluxos de caixas. Essas aqui, pessoal, basicamente são para as empresas companhia aberta, aquelas que têm ações na Bolsa de Valores. Então, algumas demonstrações aqui, ela é apresentável principalmente para as empresas de companhia aberta, tá? Como a DVA, que é a demonstração do valor adicional, tá? Então, basicamente, pessoal, por isso que eu falo, quando for abrir uma empresa, quando vocês forem fazer movimentações, procure um profissional contador. Ele vai te dar todo o auxílio. Vai te cobrar? Vai. Esse é o trabalho dele, né? Mas assim. Vai te cobrar? Vai. Exato, é o trabalho dele. Às vezes tem gente que fala assim: mas é tão. É igual vocês. Vocês vão se formar e vai ter alguém que vai falar assim: nossa, você fez um servicinho tão pequenininho e rápido para mim, vai cobrar tudo isso. Aí você vai falar para ele, eu vou cobrar só por isso, mas eu fiquei 4 anos na faculdade, mais 1 ano de pós-graduação, mais 2 anos de mestrado, e vai indo, entendeu? E vocês tiveram gasto. Então, esse servicinho básico que vocês fez é o valor que vocês devem cobrar, tá, pessoal? É claro, dentro de um patamar ali para não extrapolar também, tá? Então, é importante vocês cobrarem pelo valor que vocês fazem. Eu acho que foi eu não sei se foi o Rodrigo que falou sobre a questão lá, se os cursos online eu devo colocar no custo do meu serviço, né? Exato, tem que colocar, por quê? Porque é o tempo, né? Tempo é dinheiro, não é? Não é assim que a gente fala? Então, basicamente, são essas questões. Mas sistema de informação são 4 anos, né? Ou são 5, pessoal? Não, eu tô brincando, professor. É Ah, porque geralmente a ninguém pessoa fica. forma mais do que o período que precisa, né? 5 anos? 5, 6, né? Porque engenharia é 5 anos. Aí eu tive Não, um eu amigo. tô querendo dizer que a gente reprova, né, professor? Sim. Não, isso aí é comum, tá, pessoal? Eu cheguei já. Eu só não reprovei em contabilidade, tá, pessoal? Mas em engenharia teve disciplinas que eu reprovei 2 vezes. Isso é comum, tá? Mas só para vocês terem ideia, eu fiquei os 5 anos. Eu consegui porque eu fui lá para matemática. Depois da matemática, eu fui lá para engenharia elétrica fazer disciplina e não tinha choque de horário. Então, eu consegui encerrar minha graduação de engenharia civil dentro de 5 anos. Mas eu tive um amigo que ele ficou 10 anos, né? O curso é 5 anos, ele ficou 10 anos, tá? Hoje ele se formou, hoje ele é mestre, está fazendo doutorado, é um cara que vinha, só para vocês terem ideia, pessoal, ele vinha todos os dias de Lucas do Rio Verde, tá? Com uma CB200, uma CB250, todos os dias de Lucas estudar. O cara é meio louco, né? Vinha de manhãzinha e saía daqui à noite, porque a gente tinha aula cedo e à tarde. E às vezes não tinha tarde, mas tinha aula à noite, porque é período integral. Quando se fala faculdade integral, é porque você não vai ter tempo exatamente para, né, ficar livre aí. Então, principalmente aula cedo e à tarde, e quando não tem à tarde é transferida para a noite, tá? Então, imagine essa questão. E para mim foi puxado, né? E olha que eu trabalhava à noite. E a maioria das minhas aulas era cedo e à tarde. Então, quando tinha noite, eu tinha que trocar, né? Aí eu ia para a noite, voltava lá na empresa, trabalhava e assim a gente foi levando a nossa vida. Mas é isso, pessoal. Então, vai ter cobrança? Vai, tá? Mas é saber como cobrar, tá? Então, pessoal, sobre a questão das demonstrações, a cada exercício, então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, vai ser toda a movimentação da empresa de vocês, o que vocês comprou, adquiriu, né? Vendeu, trocou, todas as movimentações. Chegou 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, né? Claro que vai ser feriado, acredito que ninguém vai trabalhar. No dia 2, começa a fazer o fechamento, tá? Fecha-se primeiro a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, para ver se você teve lucro ou prejuízo. Verifica se você vai pagar imposto ou não e, posteriormente, fecha-se o balanço patrimonial. Então, lá no mês de março, abril, é onde se tem a apresentação do balanço, pessoal. Então, existe um prazo também, tá? Então, o governo ele dá um prazo de 3 meses aí para a empresa apresentar essa demonstração. Então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano, fechou, no dia 2 começa a fazer todo o fechamento, tá? E aí, lá no final de março, entrega as declarações para o governo federal, tá? Então, não é de qualquer jeito que
se faz, tá? Então, nas demonstrações, as contas semelhantes podem ser agrupadas, tá? Então, basicamente, são aí a questão da utilização de designações que a gente fala, tá? Dentro dessa questão, pessoal, existem as notas explicativas, tá? Ó, notas explicativas e outros quadros. O que são notas explicativas na contabilidade? É quando você não consegue colocar em valores, tá, Maria? Quando você não consegue colocar em valores, né, qualitativo e quantitativo, aí você pode acrescentar algo por notas explicativas, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês, pessoal, uma empresa. Deixa eu ver aqui, J. Macedo. Eu vou compartilhar com vocês aí para mostrar isso aqui no real. Vamos lá. Então, deixa eu... Ó, para quem tiver curiosidade e quiser acompanhar demonstração contábil, pessoal, vocês podem ou entrar lá na Bolsa de Valores. Eu vou mostrar aqui como que você procura os dados da empresa, tá? Ó, essa J. Macedo aqui, pessoal, é da farinha Dona Benta, tá? Então, eu acredito que vocês já ouviram falar, né? Em algum momento aí, em alguma situação, a Dona Benta. Essa é uma empresa que ela tem ações na Bolsa de Valores, então você pode entrar lá e comprar, tá? Para mim saber as demonstrações dela, eu venho aqui, ó. Toda empresa de capital aberto vai ter lá um link para você entrar e ver as demonstrações. É por lei que elas devem colocar suas demonstrações financeiras para todos, tá, pessoal? Até porque o pessoal pode estar participando, né, comprando ações. Mas eu vou pegar aqui de 2018, que já está fechado, ó. Então, 2020 reapresentado, 2019 reapresentado, provavelmente se teve aí alguma... Vou pegar 2020 aqui, provavelmente já fechou tudo. Então, vocês podem ver aí, ó, são 86 páginas o fechamento dessa empresa, tá? Da parte contábil. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, ó, vai ter tudo que eu estou falando para vocês, ó, o balanço da empresa, a DRE, a DRA, a demonstração do patrimônio líquido, tá? Das multações, fluxo de caixa. Aqui, ó, notas explicativas. Vamos ver o que é as notas explicativas. Aqui, pessoal, tem até os gráficos, tá? Se a empresa teve um lucro, se teve prejuízo, o que pagou de imposto, se ela tá bem das pernas, se ela tá mal das pernas. Abre da Petrobras, professor. Oi? Abre da Petrobras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ela a próxima aula, tá bom? Ah, não! Daí, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, pessoal, ó, nós vamos ter aqui as demonstrações financeiras. Então, vamos lá, ó, tá vendo? Aqui é qualitativa, que é o caixa, o nome, e quantitativa, ó. Se vocês olharem bem aqui, pessoal, tá 63 mil, né? Mas é em milhares, então é 63 mil vezes 1000, então dá 63 milhões, tá? Os faturamentos, o caixa. O que é notas explicativas? Então, vamos lá. Aqui, ó, tem a DRE, né? A DRA, que é o demonstrativo de resultado abrangente, tá? Vamos lá para as notas explicativas, só para vocês terem ideia. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui começa as notas explicativas. Então, aqui fala tudo sobre essa empresa, né? Onde ela está domiciliada, o que ela faz, tá? Aí fala sobre a análise dos efeitos da Covid também, tá, pessoal? Então, sobre a questão da crise. Aí fala sobre a questão da demissão, recontratação, ó. Então, fala aqui, basicamente, todas as empresas, as notas explicativas vai estar falando, tá? Então, sobre a questão aqui dos impostos, ó. Por que ela houve uma redução do FGTS nas alíquotas, de acordo com o governo. Então, tudo isso aqui nada mais é do que não vai se trazer dados qualitativamente, mas ou quantitativamente, mas valores, né? A base de preparação à apresentação. Então, isso aqui nada mais é uma informação que não vai ser igual ao balanço e a DRE, tá ok? Mas vocês podem estar baixando aí, tá, pessoal? Então, vocês podem estar acessando para vocês conhecer um pouco as empresas, se tiver curiosidade, tá ok? E como eu falei para vocês e repito, tá? Tem gente ganhando dinheiro com essa questão de compra e venda de ações, né? Não entre em questão de pirâmide, pessoal. Pirâmide financeira é muito preocupante e arriscada, igual o Bitcoin também, né? Se ganha, mas está tendo muito golpe também com essa questão, tá? Qual que é a melhor maneira? É o conhecer, comprar e vender ações, que é seguro, né? Não vai parar nunca. Então, ali tanto você pode perder como ganhar, mas você tem que saber o momento que você compra ações e o momento que você tem que vender, tá? Então, basicamente, pessoal, dentro desses contextos aqui, ó, nós temos a demonstração do balanço. Então, isso aqui é só um balanço para vocês verem, tá? Que eu trouxe. Então, mostra o patrimônio, ou seja, o que a empresa tem, tá? Caixa, estoque, duplicados a receber, tá? Investimentos, intangível, tá? E aqui, ó, recursos. Lembra que a gente fez a situação
positiva, negativa e nula, vocês olhando para esse balanço, o que vocês acham? A empresa ela é positiva, negativa ou nula? O que vocês me falam sobre essa questão? É nula? Não, peraí. O patrimônio líquido deu mais que zero, né? Exato, positiva, né? Então, através daí você vê que a empresa, ela basicamente ela está numa situação confortável, tá, pessoal? E isso basicamente se eu pegar 5 mil menos 3.600, vai dar 1.400. Então, é 1.400 que eu tenho de recursos de terceiro, que eu estou devendo para banco, para pessoas, e eu tenho R$3.600 de recurso próprio. Então, se eu quiser investir aqui, eu posso investir, não preciso pegar empréstimo de ninguém. Então, é uma empresa que está numa situação boa, tá? Temos a DRE, então a DRE eu acredito que eu já mostrei para vocês, mas só para vocês terem uma ideia aqui, pessoal, é tudo que a empresa vendeu, tá? Então, receita bruta de vendas, menos os impostos que você tem que diminuir, aí dá uma receita líquida, menos o custo da mercadoria vendida e o lucro bruto. Aí, a partir daí, você tira todas as despesas, tá? Quando você classifica corretamente, você tira todas essas despesas, tem o lucro operacional, aí se tem a questão do imposto, tá? Por isso que eu falo, pessoal, por isso que muitas empresas não querem ter esse lucro aqui, ó, 150 mil, porque ele vai pagar em média 51 mil de imposto para o governo. Aí as pessoas fazem manipulação, né? E acaba dando problema posteriormente, porque a sua movimentação já está pronta. Como que você vai alterar? Então existe aí um acompanhamento, tá? E aí o lucro líquido de 99 mil reais realmente que a empresa teve. Aí esse valor vai lá para o balanço, tá? Vai aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó, lucro líquido do exercício, que você vai somar no patrimônio líquido. É onde que eu falo para vocês que a gente fecha o balanço lá no final, tá? Temos aqui a DLPA, eu coloquei só para vocês verem, né, o que isso representa. Então, vai mostrar, pessoal, o destino dado ao lucro da empresa. O que foi feito com o lucro? Essa demonstração, ela só fala do lucro, para onde que foi, né? Ó, foi aí a questão para reserva legal, reserva estatutária, dividendos a distribuir, tá? Dividendos nada mais é do que distribuição dos lucros, tá, pessoal? Entre ali os sócios, tá? Então, só para vocês terem ideia. Para onde que foi meu lucro? Aí tem uma tabelinha. Essa tabela é chamada DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Temos o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Pessoal, esse fluxo de caixa nada mais é do que a movimentação que a empresa teve apenas com caixa, ou seja, com dinheiro, né? Eu tive as operações, que pode ser tanto aumento como diminuição, que vocês podem ver aqui. Então, isso aqui é só relacionado a dinheiro, tá? Fundo de investimento, o que eu investi na empresa, o que eu vendi, tá? Ó, quando lá no investimento eu faço uma aquisição, sai dinheiro do caixa, por isso que está negativo. Quando eu vendo, gera dinheiro, tá? Então, basicamente, é positivo. E assim por diante, financiamento, ó. Quando eu pego financiamento ou empréstimo, é positivo. Quando eu pago alguma, né, juros, né, ou dividendos aqui, ó, é negativo. Então, é fácil compreender, mas é claro que existe uma dedicação maior, tá? Temos também, né, acho que são essas demonstrações principais que eu passei para vocês. Então, o balanço, ele é uma demonstração estática, sintética e ordenada, tá? De forma quantitativa e qualitativa, e nesse documento vocês vão ter os bens e direitos e obrigações, tá? Temos a questão também da parte que vai ser registrado primeiramente as contas que mais rapidamente se transformam em dinheiro. Então, pessoal, só voltando aqui, ó, tem isso também no balanço, tá? Não é de qualquer jeito que você coloca. Então, essa sequência aqui, ó, ela já é programada pela contabilidade. É o que você pode se tornar, um bem que você tem que você pode tornar em dinheiro muito mais rápido. Primeiro é caixa, porque ele já é dinheiro. Segundo, eu posso transformar os estoques, uma promoção, e duplicados a receber, eu posso fazer um desconto para o cliente pagar. E assim vai por diante a composição, tá? Então, a contabilidade tem essas regras também muito bacana. Olha, eu vou falar a verdade para vocês, pessoal, é fabulosa a contabilidade, tá? Então, quando vocês forem empresários, pessoal, abrir uma empresa, prestar um serviço, não sabe como, procura um profissional que ele vai te auxiliar. Isso é muito bom, tá? Mesmo que seja por questões ali de 2, 3 dias, sei lá, dependendo, tá? Não é necessário você ficar com um profissional, você pagando ele, você pode ter consultoria, né? É o tal da consultoria, você contrata um consultor e ele vai lá e vai te auxiliar. Você paga por hora, provavelmente por hora para ele, tá? Isso é importante. Então, dentro dessa questão, pessoal, a gente fala sobre o grupo de contas. Então, lá no balanço,
No artigo 178 fala sobre essa questão da classificação, então a gente não vai ficar falando muito aqui sobre cada modo, mas vocês podem dar uma lida posteriormente, que facilita o conhecimento e análise. Então, primeiro o ativo circulante. Alguém lembra o que seria o ativo circulante? Tá dentro do prazo do exercício lá. Isso, exatamente, né? Chamado curto prazo, tá? Então, até o exercício, até o final do exercício. O ativo não circulante são aqueles, basicamente, após o exercício social. Como eu sempre falo, né? Se eu tenho lá, basicamente, em estoque a receber, ou clientes, vamos colocar clientes, né? Não vamos colocar estoque de mercadorias, nem duplicados a receber, mas vamos colocar clientes. Eu tenho lá clientes, que é duplicados a receber. Se eu vou receber duplicatas dentro de 8 meses, até 12 meses, se classifica aqui. Quando eu, basicamente, parcelo em 14, 15 vezes, aí entra no ativo não circulante, que é mais de um exercício social, tá? Só isso para a gente compreender. E no passivo é a mesma coisa, pessoal. O curto prazo, que é as obrigações, tá? E o longo prazo, que é o passivo não circulante. E o patrimônio líquido são a divisão do capital social. Esse capital social, lembre-se, quando vocês forem abrir uma empresa, o contador ele vai perguntar qual que é o capital social que você vai abrir, né? É o valor que você vai começar a investir na empresa. É o chamado capital, se dá o nome de capital social, tá? E aí, a partir daí, você pode iniciar com dinheiro, móveis e utensílios, tá, pessoal? Terrenos. Então, capital social é o total. Então, vai se somar lá o dinheiro, terreno, móveis e utensílios. Então, joga o valor total aqui. E aí distribui em débitos a questão da aplicação de recursos, tá? Aí vão ter reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, entre outras que a gente já falou aí anteriormente, tá? Nessa questão do ativo circulante, pessoal, nós temos a questão das disponibilidades, tá? Então, as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social, e basicamente são aquelas questão das contas de curto prazo mesmo, tá? São contas que em poucos dias você tanto vai receber, como se fosse clientes duplicados a receber, então não tem para passar aí o exercício social, após o exercício social, como acontece aqui, ó. O que seria o ativo realizável a longo prazo? Pessoal, são questões dos direitos realizáveis, tá? Como eu falei da questão do cliente. Então, nós temos a questão dos investimentos, tá? Temos a questão dos adiantamentos e, dentro dessa questão, nós temos também os investimentos gerais, que nada mais é do que aquilo que você adquire para você ter um rendimento. Lembre-se, quando você compra algo para você ter uma renda, né? Ou você um exemplo, compra lá uma casa e você coloca para alugar. Então, você comprou para investimento, tá? Quando você comprou uma casa para você morar, entra aqui no imobilizado, tá? Então, tudo a contabilidade tem isso. Você classificar a atividade justamente que você está determinando, tá ok? Comprei uma casa, né? Ou comprei um carro para alugar, é um investimento. Comprei um carro para utilizar, ele vem aqui no ativo imobilizado. Isso é importante a gente saber, tá? E temos a questão do intangível, né? Como eu falei para vocês, são os direitos que não têm bens corpóreos, são bens incorpóreos, ou seja, aqueles que são destinados para a manutenção da companhia. Então, quem perdeu, o que é o intangível? O intangível não tem corpo, tá, pessoal? Marca, patente, direitos autorais, entre outros, inclusive o fundo de comércio adquirido que eu passei para vocês aí, tá ok? Bom, lá no passivo fala no artigo 180, tá? Então, para quem tem curiosidade, isso aqui não é necessário também ficar lendo, mas só para passar para vocês que existe lei dentro da contabilidade, então a gente tem que exercer esse papel, não é feito de qualquer modo, tá? Então tudo se tem lei, tá, pessoal? Para impostos, aí tem a questão do Código Penal, Código Civil, tudo entra também algumas descrições, né, no Código Civil, a parte aí no direito comercial, que a gente estuda, tudo se tem lei de como se fosse obrigações, né? O que a empresa tem dos deveres e os direitos que a gente fala, tá? Então, lá no artigo 180, pessoal, fala sobre as obrigações da companhia, tá bom? Sobre a questão aí da parte das obrigações que ela tem, aquisição dos direitos com o terceiro, tá ok? Então, quando vencerem, né? Quando se vencerem no exercício seguinte e no passivo não circulante tiverem vencimento em prazo maior, basicamente a gente classifica aí como um curto prazo, tá? Como a gente fala, obrigações menor do que 12 meses, curto prazo, e maior do que 12 meses, longo prazo, tá?
Lá no artigo 182 fala sobre o patrimônio líquido, então lá vai discriminar bastante sobre essa questão, tá? E foi um dos tópicos, pessoal, que caiu muito. Eu tive um amigo meu que fez o concurso da Polícia Rodoviária Federal e caiu muito sobre contabilidade, vocês acreditam? Teve muita gente que foi bem porque fez algum cursinho, alguma coisa ou outra, e isso é uma dica que eu falo para vocês, não deixe de fazer curso também nessa área, tá, pessoal? Algum curso para quem vai montar uma empresa, para quem tem esse interesse, para aprender um pouco mais, tá? Conhecimento nunca é demais. E aí ele fez o concurso e ele ficou classificado, né? Então, basicamente, caiu essa questão do patrimônio líquido, do ativo, do passivo, bem resumido, mas de um modo aí que foi cobrado, tá? Temos aqui a questão da origem de recursos. Então, só para vocês terem ideia, o que se trata isso? Então, é de onde a empresa está conseguindo, né, o capital para investir. E é como eu falei para vocês, são capital próprio ou capital de terceiros, que vai estar lá no passivo, tá? O que é o capital próprio? É o capital dos sócios, então ele não precisa pegar um dinheiro. É como se você tivesse uma empresa e você fizesse uma reserva, tá? Você tinha uma reserva à parte. Então, isso é o chamado capital próprio. Ah, eu tenho esse dinheiro 100 mil aqui guardado comigo, um exemplo. Eu vou investir na minha empresa. Então, vem lá na contabilidade como capital próprio, porque você não vai ficar devendo para ninguém. E isso que a gente tem que notar na questão aí do balanço patrimonial, tá? E capital de terceiros? É quando eu pego capital de terceiros mesmo, que é principalmente de bancos, tá? Então, basicamente, são essas questões que a gente fala de curto e longo prazo. E aplicação? Pessoal, lembre-se disso, tá? Toda vez que você for captar um recurso para a empresa, tá? Ele vai ter uma origem, que pode ser de capital próprio ou de terceiros, mas sempre vai ter uma aplicação de recursos também, tá? Ah, vou pegar 100 mil lá do banco. Beleza, peguei 100 mil, não vou investir nada na empresa, mas o crédito vai ser o empréstimo a pagar, que é a obrigação, e você debita no caixa, que vai ficar guardado ou no banco, tá? Ah, peguei um empréstimo do banco. Não vou investir em nada, vou guardar no banco. Quando se fala banco, já é uma aplicação de recursos, não importa, tá? Pode ser terreno, pode ser no banco, pode ser pegar o dinheiro, é uma aplicação de recursos, tá ok? E aqui, pessoal, ó, basicamente tem a questão, eu repeti, eu acredito aqui, sobre o balanço patrimonial. O que isso quer dizer, ó? Então, nunca se esqueça, no lado do ativo sempre vai estar as aplicações que você fez, tá? E no passivo vai ter o quê? A origem de recurso. Então, circulante e não circulante vai ser o capital de terceiros, tá? E o capital próprio vai estar aqui no patrimônio líquido. Por isso que eu falei para vocês aquela questão, né? Sobre vocês estarem observando a situação líquida patrimonial da empresa, se ela é positiva, negativa ou nula, tá? Vocês podem ver, ó. Então, existe essa diferença. Ele vai estar lá no cantinho, vai estar junto aqui, porque vai fazer o somatório. Mas como que eu classifico? A questão de recurso de terceiro e recurso próprio, tá ok? Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Entenderam? Se não entendeu, a gente repete. Tá? De boa. Tá de boa, professor. Você Pois explica muito bem. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Lá naquela demonstração financeira, deixa eu voltar aqui. Tem uma... Aí, acho que passou. Passou aqui? É, esse aí. Ali onde tem... Cadê? Deixa eu localizar. Aquisição de investimentos imobilizados. Ele é negativo. Tá bem no meio, mais ou menos, ali, ó. Aquisição de investimentos. Tá aqui. Isso. Aí, toda vez que for um registro ali, uma movimentação negativa, o valor dele é representado entre chaves ali. Entre parênteses. Isso. E nesse caso ali, por que esse que está positivo ali, venda de investimento imobilizado, mas na frente dele não tem valor? Porque assim, ó, o que acontece? Toda vez que você vai adquirir algo, que a gente está falando de dinheiro, que é um fluxo de caixa, tá? Então, toda vez que você vai adquirir algo, você vai tirar um dinheiro. Então, você comprou, um exemplo, uma moto, você tirou dinheiro. Então, ele entra como negativo. Eu vendi, vai ser um positivo. Aqui tá zerado, mas é porque ele trouxe um modelo, tá? Ele só colocou aqui embaixo, mas não houve movimentação. Eu posso colocar alguma conta aqui para exemplificar? Posso. Mas aqui não teve nada, tá? Nesse fluxo de investimento só teve aquisição para investimento. Mas poderia ter um valor aqui de 25, 30, tá? Eu acredito que é igual aqui, ó, pagamento de dividendos. Você pode ver que não teve nada. Por quê? Porque não houve. Mas ele quis colocar a conta lá porque ele já fez um modelo
e pode ser que ele utilize. Isso. Entendi. Então aquele ali é só o qualitativo lá, né, da conta, mas ela não tem quantitativo. Isso, é o qualitativo. Ele deixou lá. Ele vai ter um formulário que pode acontecer. Ele vai vender algum investimento que ele comprou aqui. E aí ele quis colocar nesse modelo aqui. É obrigatório? Às vezes não. Quando a gente vai fazer o modelo, pessoal, não é obrigatório. Mas nesse exemplo aqui ele colocou que pode ter os dois, tanto aquisição como vendas. Entendi. Beleza? Então são questões assim, tranquila. Por isso que eu falo, pessoal, eu tenho essas duas formações, mas eu trabalho mais na área contábil do que da engenharia. Eu tenho mais serviço na parte contábil do que engenharia. Aí você vai falar assim, mas engenharia não ganha mais? Pessoal, depende, tá? Eu tenho colegas meus, só para vocês terem ideia, eu tenho colegas meus, engenheiros civis, os caras eram bons, estão trabalhando de Uber, né? E aí você pensa assim, caramba, né? O cara se formou lá há 5 anos. É aquela questão, é oportunidade. Então, a contabilidade ela está presente todos os dias com a gente. E não é tão simples assim de se fazer. Existe um conhecimento. Então, assim, é uma coisa que eu gosto. Até falei para minha esposa, o ano que vem eu quero estar na área da engenharia também. Eu estou vendo que ela está crescente, então eu tenho que entrar. E uma perspectiva é eu trabalhar numa empresa para fazer ferrovia. Vocês viram que foi aí aprovado, né? A ferrovia estadual. E é um aprendizado muito grande, pessoal, né? Imagina você entrar como um engenheiro júnior, né? E crescer fazendo aí, porque provavelmente essa questão aí da parte de logística vai crescer muito, essa parte de ferrovias. E aí eu pretendo também, né? Tá atuando como engenheiro civil, não só como contador, mas até agora, desde quando eu me formei, tô trabalhando só na área contábil, tá? Dei algumas aulas na parte de engenharia, mas mais focado mesmo na parte contábil. E eu gosto muito, é uma área que tá ali, né? Movimento todo dia. E isso vocês vão ter aí, vocês têm no cotidiano de vocês, pessoa física e também empresa, tá? Então é importante vocês pensarem nisso, tá, pessoal? É muito importante, tá ok? E outra coisa, valorize o seu dinheiro, tá? Valorize. Eu valorizo. Professor, hoje eu fiz várias compras, hein? Uma coisa que eu falo para vocês, pessoal, esses dias eu teve um caixa, um dono de uma farmácia, ele ficou até olhando para mim torto, né? Porque eu utilizo muito cartão de crédito meu, que eu já tenho o controle, e eu não utilizo dinheiro, que é uma maior segurança. E aí eu fui comprar 2 pacotes de fraldas para minha filha, R$19,99 cada um. Deu R$39,98. Ele me queria cobrar R$40, pessoal. E aí? O que eu fiz? Falei, não, você não vai ganhar meus 2 centavos. Mas é só 2 centavos. Eu falei, o tanto de 2 centavos que eu perdi com você aqui. E às vezes as pessoas acham que isso é normal, né? Vou no mercado, você aceita bala? Não, não aceita bala, pessoal. Tá te logrando, ele já tá ganhando em cima do produto. Então são coisas da contabilidade, coisa da economia. E isso o especialista fala, tá? Por que eu falo sobre a questão da utilização do cartão de crédito? Se você tem um controle, né, de todo mês você ganhar 2.000 e você gastar 2.000, vale a pena você utilizar o cartão, tá? Por que eu falo isso? Porque eu já perdi muito 2, 3 centavos, pessoal. E hoje eu pago no cartão porque eu pago o valor exato. Não tem como a pessoa me lesar em 2, 3 centavos. Imagina eu fazer o somatório. É pouco? Mas a gente tem que valorizar o dinheiro, porque tá feia a situação, né? Inflação aí, tudo caro. E às vezes a pessoa... Professor, aproveitando a oportunidade que o senhor falou de cartão, porque eu também tenho a opção de sempre utilizar cartão. E lembrando daquela situação que o senhor falou de toda vez que for comprar, pedir a nota fiscal. Isso. Se eu não me engano, toda transação financeira que acontece na empresa pelo cartão de crédito já fica automaticamente registrado isso? Na verdade, só se você pede nota fiscal. Ainda não se tem aquelas transações do cartão de crédito. Entendeu? Mas o histórico da transação eletrônica não fica, então... Não fica, como... fica mais o governo, ele não pode acessar suas contas particulares, né? Porque daí ele tem que quebrar o sigilo. Lembra lá o sigilo fiscal? Que ele sempre fala, para ter acesso às suas contas. Aí pela nota fiscal, não. Ele já tem que vamos dizer assim, um objeto comum dos dois. Mas essa questão aí de entrar na sua conta e ver sua movimentação é só pela se o governo tiver a senha da nossa conta? Entendi. Aí é outros 500, né? Mas assim, pessoal, eu falo isso para vocês, não é questão que vocês vão lá e vão brigar.
é cobrar os seus direitos, porque hoje está difícil as coisas. Hoje está muito difícil, 2, 3 centavos. Eu acredito que qualquer um de vocês já passaram por isso. E às vezes as pessoas falam, não, mas é 2 centavos. Sim, é 2 centavos, mas eu estou passando no cartão, por que você não vai cobrar o valor correto? Não é assim? É assim que tem que ser. Sim, professor, eu concordo. No cartão eu concordo. Exato, no cartão tem que ser o valor exato, pessoal. Senão No a gente dinheiro, às vezes não tem troco, mas no cartão, Isso, mas eu até falei para a Caixa, não, eu vou pagar no cartão, por que você está me cobrando 2 centavos a mais? Ah, mas é 2 centavos, né? Quase me falou assim, ih, mão de vaca, né? Tem gente que fala assim, pessoal, tá? Você tem que virar e falar, você sabe o que eu sou? Eu sou contador, querida. Não, eu não falo isso, pessoal, porque eu me sinto assim um pouco... É como se estivesse humilhando a pessoa. Eu falo, não, Não é, professor, é porque tem o meme da Maísa que ela fala bem assim, eu sou cantora, querida. Eu sou cantora. Mas aí ela me perguntou, mas você aprendeu onde? Eu falei, não, eu fiz um curso. No TikTok. Então eu não falo porque eu não gosto de nem falar o que eu faço, o que eu estudei, porque... Aí o professor fala, seu contador, eu tô com uns problemas aqui, você tem como me ajudar? Aí tirou ela. Mas tem que ser assim. E deu certo, pessoal. Até hoje eu tenho todo o controle da minha fatura que eu gasto, né? Esse controle, não ando com dinheiro. Se ando com 10 reais ali, que às vezes ando com a minha filha, quer tomar um sorvete e tal, não passa o cartão. Mas é necessário a gente cuidar. E nessa situação financeira que a gente está aí, tá feio, pessoal. Tá muito feio. Então, cuide, comece isso. E a contabilidade dá essas dicas para vocês aí de economia. Não é o nosso forte, mas que precisar e tiver dúvida, a gente está aí. Complementando a pergunta do Rodrigo ali, professor. Beleza, a empresa passou a venda no cartão e o cliente não pediu nota fiscal, só que ela é obrigada a emitir uma nota fiscal, né? Na verdade, valores totais, vamos dizer assim, né? Isso, tipo assim, se você comprou 10, o Rodrigo comprou 10, eu vou ser obrigado a emitir uma nota fiscal de no mínimo 20 reais. É isso? Isso. O que acontece? Você tem um controle. Se você vende mercadoria, você tem que ter o seu controle, porque tem uma situação que se fala do inventário. O governo ele pede, quando encerra o exercício social, o chamado inventário. O que é o inventário? O seu estoque. Como que está seu estoque? Então, se você declarou que vendeu tantos mercadoria, lá no final você tem que dar baixa nessa mercadoria. Como que você faz? Emitindo notas posteriormente, tá? Eu trabalhei no escritório e se fazia muito isso. Então, a empresa, os clientes não pediam, era um restaurante. Mas teria, né, que emitir nota. O que ela faria? Ela primeiro computava as despesas dela, e aí o valor, ela jogava um valor de receitas a mais. Aí eu pedia tantas notas para ela emitir, entendeu? Então é o chamado controle, inventário. Então o controle que o governo faz é através do inventário, ver se você está mentindo ou não. Se você faturou, fez meia nota. Então é um conjunto completo, né? Por isso que eu falo, a contabilidade é fabulosa nessa questão, tá, pessoal? E a pessoa tem que estudar, tem que estar ali sempre controlando. Na farmácia mesmo que eu vou, essa farmácia que eu falei para vocês, tem um tal de clube, que você ganha os descontos. Vou lá comprar do meu CPF. Por quê? Porque já se tem controle da farmácia. Então, a farmácia ela já dá baixa nesse nome. Por isso que ela dá lá uns centavinhos lá para você, posteriormente, de desconto, por causa disso, tá? Justamente por causa que é o chamado grupo de clube, né? Igual a Maria falou, o clube aí. Que você vai, faz o cadastro, e aí digita o seu CPF lá e já sai no seu nome, tá? Então, para quem, não sei se vocês já fizeram cadastro lá naquele MT Nota, né? Vocês acompanham também ou não? Pede nota na empresa? Sim. Ou vocês não pedem? Pede? Não, pedir não pede, né? Não pede, mas tem umas que falam assim, quer colocar no seu CPF, alguém coloca ou não? No Machado isso quando é fácil colocar no CPF eu uso. Agora, quando eles falam, quer colocar no CPF? Vai ali fazer o cadastro. Fala, não. Eu quero fora. Pessoal, naquela MT Nota, todas as notas que saem no seu CPF vai lá para o governo do estado, tá? Ele controla. Eu sempre faço isso. Eu tenho um aplicativo, baixei, né? Porque algumas eu ganho desconto, um pouco de desconto, mas eu vou lá e não tudo, né? Não tudo também. Você naquele MT Nota. Oi? Naquele MT Nota eu já peguei uma nota alta que foi feita no meu nome, entrei em contato com a empresa e fiz ela cancelar. Exato. Lá você tem como consultar se fizeram nota no seu nome, tá? No MT Nota. Lá tem todo o acesso às notas que foram feitas no seu nome. Então é um controle que a gente tem que ter também, tá? É um controle que a gente tem que ter. Beleza, pessoal?
Então, basicamente, a aula nossa é essa, tá? Não tem mais o que se prolongar. Daqui a pouquinho eu posto a atividade. Até segunda-feira vocês me entregam. Faça com calma, como eu falei para vocês. Vale 0,9. Às vezes tem aluno que fala assim, professor, porque o de manhã, pessoal, como é mais aula, é 0,7. Aí o pessoal fala, eu vou fazer uma atividade para ganhar 0,7. Mas lembrando que esse 0,7 ele vai sendo um somatório. E lá no final dá um 10. E aí, às vezes, a pessoa deixa para entregar só lá no final e não finaliza a pontuação 10. Então, assim, faça com calma, faça tranquilo, aprenda, tá? Porque a disciplina a gente faz de uma forma diferente para que vocês também interpretem essa questão que vocês estão fazendo. Não só por fazer e ganhar nota, tá? Então, é importante vocês terem em mente essa questão. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Rodrigo, Maria, Thomas? Por enquanto tá beleza. Então tá, pessoal. Ótimo restante de sabadão aí. Agora eu vou deixar a Maria tomar o caldo dela, né? E com a família. Professor, já desisti desse caldo, hein? Já esfriou já. Aqui. Então tá. Então, pessoal, um abração para vocês, um bom domingo, boa semana. A gente volta no próximo sábado. Qualquer coisa, a gente coloca o comunicado lá no grupo. Beleza? Beleza, prof. Então tá, beleza. Um abração. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.